Olá a todos, tudo bom? Eu sou o violeiro Júnior da Viola e eu estou aqui como curador da feira Conecta Música e Mercado, trazendo aí várias entrevistas, várias lives, palestras, apresentações aí sobre viola. E estou trazendo aqui nessa palestra um papo muito bacana sobre luteria, sobre construção de instrumento e sobre a vida do luthier, né? Falar um pouquinho sobre o dia a dia do luthier, do construtor de instrumentos, como que isso funciona. E vou trazer três grandes amigos aqui, três amigos do peito que eu tenho, e três pessoas que eu tenho imenso respeito e consideração, que são feras no que fazem, né? São meus amigos Braz da Viola, Luciano Queiroz e Rodrigo Veras. Tudo bom, pessoal? Gente, em primeiro lugar, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite para vir bater esse papo, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, que é maravilhoso, né? Para quem está chegando aí, sejam bem-vindos, todo mundo. E vamos começar falando um pouquinho sobre a história de vocês com a luteria, né? Eu vou pedir para vocês falarem na ordem que eu estou vendo aqui, então eu vou pedir para o Brás começar a falar um pouquinho sobre o trabalho dele, como começou. Brás, a palavra é tua. Eu estava abrindo o microfone aqui. Sou meio nó cego com esse negócio de tecnologia. Abraço, Rodrigo. Abraço, Luciano. Abraço, Júnior. Bacana estar aqui com vocês, cara. Bom bater esse papo aqui. A minha história com luteria começou em 92, na verdade. Na época, eu tinha uma orquestra de viola em São José dos Campos e eu acabei escolhendo a xadrez, a viola xadrez, da fábrica lá de Catanduva, na época, como instrumento da orquestra, e eu sempre tinha que ir lá para fazer manutenção dos instrumentos, trazer instrumento novo, tudo, e com o tempo o Renato Vieira e o Eduardo Vieira, lá da xadrez, eles viram que eu tinha interesse e eles ficavam me dando dicas sempre, né, de como fazer tudo. E a primeira viola que eu fiz depois que o Renato falou para mim uma vez assim, cara, se você não começar, você não termina. Aí eu peguei e fiz, mas para mim, né? A luteria acabou virando trabalho mesmo, depois de um conselho do Renato Andrade em Piracicaba, quando a gente foi tocar junto lá num teatro. E ele pegou, numa conversa da gente, assim, em saguão de hotel, ele falou para mim assim, olha, você tem que procurar outro trabalho, um segundo trabalho, porque violeiro, quando fica velho, o povo para de procurar, entendeu? E aí eu pensei na loteria, né? E acabei entrando nessa história aí. Faz quanto tempo já, Braz, você está na lida já com a loteria? Desde 92, Júnior. Né? Mas que você decidiu que ia ser o teu foco principal. Eu, na verdade, eu estudava violão. Né? Eu estudei violão 4 anos. Quando eu conheci a viola, quando a viola entrou na minha vida, eu vi que não adiantou nada eu passar tudo que eu sabia do violão para viola. Acabei descobrindo um Brasil que eu não conhecia, me apaixonei. E aí, quando eu vi que a viola ia ser o meu instrumento, eu achei que eu tinha que conhecer o instrumento a fundo, saber tocar, saber fazer, ensinar a tocar, ensinar a fazer, enfim. Eu tinha que tentar me especializar, como qualquer outra profissão, né? Muito bom. Luciano, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu começo na loteria. Como é que foi? Como é que você começou a trabalhar com isso aí? Bom, primeira coisa aí, um abraço para todo mundo aí. Pô, muito legal tá nesse bate-papo aqui hoje. Podia fazer mais vezes isso aqui, hein? Muito legal a gente trocar essas informações aí. Comigo, assim, a história foi... Nunca sonhei em ser luthier, nunca sonhei em tocar viola. As coisas foram meio acontecendo, assim, do nada, sabe? Eu, desde muito novo, eu queria tocar algum instrumento. Eu sempre tive essa vontade. Eu me lembro com 10 anos de idade, assim, ter vontade de tocar alguma coisa. Só que
a gente tem que lembrar de uma era que não existia internet, né? Tudo era muito mais difícil. E eu aqui no interior, assim, minha família não tem nenhum músico, e eu tinha essa vontade e nunca passou da vontade. Tive vontade de tocar guitarra, vontade de tocar saxofone, vontade de tocar violão, né, a gente vai mudando de fases assim ao longo da nossa vida e as coisas vão acontecendo. Mas só quando eu mudei daqui do interior de São Paulo, porque na minha época, assim, hoje a gente ainda vê o interior de forma diferente, mas na minha época de adolescente, assim, todo mundo queria ir embora para São Paulo, porque São Paulo é que as coisas aconteciam, né? E quando eu fui embora para São Paulo, que aí eu me descobri como sendo realmente do interior, aí que veio aquela coisa de buscar realmente o interior. E eu odiava música caipira, porque meu pai só ouvia música caipira a vida inteira, e aí eu decidi que o que eu gostava mesmo era música caipira. E aí eu fui aprender a tocar viola, eu já estava andando assim, digamos assim, andando com as minhas próprias pernas, fui começar a tocar viola. E aí, cara, dali para frente, as coisas foram meio acontecendo, assim, né? Eu sempre tive muito essa coisa do trabalho manual comigo, eu sempre fiz de tudo, assim, na minha vida. Já trabalhei com couro, trabalhei um pouco com metal, mas tudo, assim, de forma como um hobby, assim, né? Como diversão e tal. E quando eu já estava tocando viola, assim, eu tive experiência de conhecer, na época, via o Brás no programa da Xuxa, ficava maravilhado com o Brás da viola lá na Globo. Via Inesita, era aquela maravilha. Nunca imaginei que um dia ia conhecer essa turma inteira, assim, pessoalmente, né? Iam virar meus amigos e tal. E aí encomendei, na época, uma viola com o Levi Ramiro, lá em Pirajuí, porque, assim, a viola, para mim, era uma coisa que eu achava que era uma coisa, assim, de uma fábrica fazer, como um carro, como uma moto, uma coisa... Não achava que existia essa coisa de uma pessoa fazer uma viola, por exemplo. E aí eu me encantei com aquilo, aí fiz minha viola com o Levi, dali pra frente comecei por hobby mesmo, fazer em casa e tal, e aí a coisa foi tomando forma, e eu vi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, e aí foi, digamos assim, foi só, né, abandonar minha profissão e encarar essa pela frente aí. Pô, Braz, você já foi no programa da Xuxa já, Braz? Explica isso aí, meu. O Braz não ligou o microfone aí, ó. Mas o Braz tem o Braz tem mais cabelo do que eu, mas eu sou mais novo. Como é que é essa história aí que você foi no programa da Xuxa, hein? Foi bacana essa história aí, que essa orquestra que eu tinha em São José dos Campos, na época, era uma orquestra grande e tinha muita criançada. E foi na época do Parque da Xuxa. E aí eles chamaram a orquestra para eu levei só a criançada, cara, lá. E ela foi super bacana, não falem mal da Xuxa para mim, porque ela foi, assim, muito carinhosa com todo mundo, foi super bacana, sabe? Foi bem bacana aquilo lá, né? Foi marcante. Eu acho que tem vídeo, né? Eu acho que tem vídeo aí no YouTube, depois vocês dão uma olhada aí. Não, mas é muito bacana, é muito legal isso, né? Agora, um grupo de violeiro num programa como o da Xuxa. O Luciano, se ele viu na Xuxa, é porque ele era pequenininho, né? Baixinho da Xuxa ainda, Luciano? Ah, não, eu era um pouco ainda. Eu não posso falar muito porque eu fui no programa do Bozo, então... De quem? Do Bozo. Lembra do Bozo? Lembro, claro que eu lembro. O palhaço Bozo? Então, uma vez eu fui no programa do Bozo. E até pitoca no nariz do Bozo. Rodrigo Veras, fala um pouquinho da sua história aí, do seu começo, como é que começou? Tá joia. Olá, tudo bem? Um abração fortão, gigante pro Braz, é um cara que eu admiro há muito tempo. Já visitei a oficina dele há 9 anos atrás, ele me deu uma dica que mudou minha vida. Muito importante, uma dica de incrustação. Incrustação. E o Luciano, né, velho, o camarada aí, agora de vez em quando eu tô dando uma ligada para ele, falando, ei, meu irmão, como é que é aquele negócio ali e tal, que se mostrou uma pessoa muito generosa, muito gentil, mesmo na correria do dia a dia do trabalho. Grato aí, camarada, tamo junto mesmo. Agradecer o convite aí do Júnior. Fala, Braz.
Não, eu só ia fazer um parênteses aí, Rodrigo, que eu também vivo cutucando o Luciano para pedir dica lá, cara. Eu acho que todos os luthiers acabam fazendo isso, né? Mas eu acho que aproveitar que a gente está falando disso, o conhecimento está aí para todo mundo, né? Eu acho que o conhecimento está aí para ser compartilhado. Eu acho que acabou, gente, essa história, pelo amor de Deus, de querer achar que você sabe uma coisa que ninguém no mundo vai saber. O conhecimento está aí para isso. O talento não se passa para ninguém, o talento é da pessoa, né? Cada um vai descobrir o seu, enfim. Mas o conhecimento está aí. Acho que a gente tem que se ajudar todo mundo mesmo. Eu sempre pensei assim também. Mas eu acho que a gente acabou cortando o Rodrigo aí. Desculpa aí, Rodrigo. Imagina. Segue, Vera. Não, é tudo isso, né? Tudo isso. E assim, eu sou muito tranquilo para falar nesse assunto, porque eu tenho um mestre, cara. Eu tenho um mestre que quando eu tinha, sei lá, meus 21 anos de idade, eu estava cursando a faculdade de História e sempre tive interesse em tocar violão e tal. E aí, em um desses eventos da universidade, quem fez um concerto em duo de viola instrumental foi o mestre Adel Marco Verde e o parceiro dele na época, o Eduardo Buarque. E aí eu pirei. Tipo assim, eu fiquei pirado. Eu realmente fiquei entusiasmado com aquilo e perguntei pro Adelmo e tal, como é que poderia aprender a tocar um pouco, e fiz vários anos de aula com ele, né? Mais de 5 anos a gente fez direto. E nesse movimento, como o Braz falou, eu também tinha uma viola xadrez, né? Que eu mandei vir lá de Catanduva também. E sentia necessidade, enfim, tinha alguns serviços, por exemplo, que a gente fala muito de viola, compensação, né? Que naquela época eles não estavam fazendo. Então, eu sentia que tinha algo que poderia ser feito. Então, comecei a pesquisar. Só que no Recife, no Nordeste como um todo, até hoje, o número quantitativo de pessoas que conseguem não trabalhar somente só na sua localidade, porque tem vários pequenos construtores ou consultores que atendem uma demanda local. Isso sempre teve na história. Mas de pegar um cara assim, e, né, um referência e tal, no momento eu não estava tendo. Então eu fiquei na busca de aprender a construir uma viola melhor, para mim, início, a princípio. Mas depois, aí eu conheci o Lúcio Jacó, que é meu mestre, que é um luthier de Viçosa, é mineiro. Ele estava morando em João Pessoa, e ele fazia violão e fazia viola. E eu, na cara dura, bati na porta dele e perguntei se ele podia me ensinar. E aí ele teve, até hoje, né? Todo um processo para poder trabalhar a minha personalidade, a dificuldade do cotidiano do luthier, a questão da concentração, a questão de também lidar com o cliente, lidar com o fornecedor de madeira, lidar consigo mesmo, que é o mais complicado. Quer dizer, pelo menos você pode tentar resolver só com você mesmo, né? Quando envolve outra pessoa é que os negócios começam a... Mas, enfim, ser luthier, para isso, ele tem me ensinado até hoje. Na verdade, isso foi em 2008, então são 13 anos que eu comecei a aprender. E a minha primeira viola que eu fiz, assim, autônoma, que eu consegui começar e terminar, colocar corda nela, foi em 2009, final de 2009. Então, durante esse processo, eu fiquei indo para Viçosa várias vezes, porque ele se transferiu de novo de João Pessoa para Viçosa. Eu me transferi para lá fiz algumas temporadas lá, e com uma generosidade incrível. E hoje a gente é compadre, a gente é irmão, assim, de alma mesmo, de espírito. É um cara que eu, né, pô, ele trabalha com violão clássico, então ele tem toda a questão da tradição da luteria tradicional, e também não é um cara careta, sabe? É um cara que experimenta vários leques, experimenta combinações, mas não foge das regras principais do violão clássico, que eu considero talvez os instrumentos de corda dedilhada e acústico, aquele que chegou no nível de tecnologia realmente que você consegue, inclusive tem bibliografia, tem referência, né? Você consegue estudar. Então, eu faço viola, mas com os princípios da construção dos violões, do método espanhol, dos violões clássicos. Claro que eu sei que isso não pode ser aplicado de
de tal maneira, eu preciso fazer minhas adaptações. E faz 10 anos que eu faço adaptações dentro desse método construtivo do violão clássico cristalizado por Antônio de Torres na metade do século XIX. E ali eu estudo também as violas, por ser historiador e tal, eu gosto desse negócio de instrumento velho, então eu gosto de fazer o raio-x dos instrumentos antigos que chegam na minha mão e tal, tal. E é isso, depois eu fui indo e estou indo aí. Eu tenho trabalhado com isso, só com isso, há 10 anos. Fazem 10 anos que é meu trabalho exclusivo. De vez em quando eu dou uma tocadinha. Pô, muito bacana. E uma questão que eu queria colocar para vocês, a gente sabe que a vida do luthier ela não é muito fácil, né? Porque o luthier, ele é raro, né, a gente ter curso. Eu acredito que a gente tenha muito pouco cursos, né, para luteria no Brasil. Ferramenta também, né? Muitas vezes o próprio luthier tem que construir uma ferramenta, né? Porque não acha, né? Ou às vezes você até tem, mas vai trazer de fora, sai caro pra caramba, né? Então a gente sabe, né, que o trabalho do luthier não é flores, né? Às vezes o próprio luthier ele tem que não só o talento do instrumento, mas o talento para saber rebolar no dia a dia e lidar com as dificuldades que aparecem, né, do próprio trabalho, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do dia a dia, né, do trabalho de vocês, né? Como é que é esse dia a dia? Como é que é a produção? Como é que vocês contassem um pouquinho? Vamos na mesma ordem, Braz? Fala um pouquinho. Eu fechei o microfone de vocês, estava dando algum ruído. Então vocês vão abrindo o microfone conforme vão falando. Eu acho que eu acertei agora, eu consegui abrir o microfone, eu acho. Tá me ouvindo aí? Tá. Ó, Júnior, eu acho que dentro de uma oficina de luteria, cara, a primeira coisa que você tem que ter muito aguçado é criatividade e improvisação. O seu senso de improvisação tem que estar muito aguçado, né? Agora, durante o processo de trabalho, isso aí eu acho que o pessoal o cliente, né, que encomenda um instrumento para um luthier, ele não faz ideia de todas as coisas, de todos os conhecimentos que um luthier precisa ter para construir um instrumento, entendeu? Eu acho que a pessoa olha só assim, ele faz violão, ele faz viola, né? Só que o fazer um instrumento, o cara, ele tem que ser marceneiro, ele tem que saber machetaria, ele tem que fazer esses inlays, ele tem que estudar toda aquela lógica dos leques ali dentro, de estrutura do instrumento, entendeu? Né? E isso aí é uma coisa que você aprende no dia a dia, na prática. Eu acho que eu tenho comigo que nenhum curso de luteria que você faça vai te ensinar a fazer um instrumento, entendeu? A não ser, claro, que você fique alguns anos, né, acompanhado de um luthier já experiente e tudo, e trabalhando ali junto com ele. Mas esses cursos que são rápidos, de uma semana, de 2 semanas, assim, tem muita gente que já fez curso de luteria comigo, e eu sempre falo, você só vai aprender a fazer o instrumento fazendo o instrumento, entendeu? Porque a cada instrumento você aprende uma coisa nova ali, né? Agora, você citou uma outra coisa aí também, que rapaz, isso de fornecedor de madeira, que as madeiras que você vai comprar são sempre muito caras, aí você prefere abrir a prancha de madeira para você mesmo fazer as suas peças, mas você não encontra madeira, entendeu? Você tem que sair correndo atrás de madeira, né? Isso aí também é uma coisa que dá uma dificultada, assim, madeira hoje está difícil, né? Luciano? Agora, uma outra coisa, uma outra questão também, assim, para mim, que me pegou, já faz mais de um ano, é verniz, né? Eu
não gosto do poliuretano, porque o verniz sintético, eu acho que ele abafa o som do instrumento, por mais fininho que você deixe o verniz, a casquinha do verniz, né? E é só que o cliente, ele prefere o poliuretano, ele quer um instrumento delicado à prova de balas, né? E aí você acaba tendo que usar o PU, o verniz sintético. Só que o verniz sintético, ele é muito tóxico demais, ele é agressivo. E aí eu parei de trabalhar com o poliuretano, né? E agora estou aqui estudando bastante aqui a goma laca, né? Que eu acho que é a opção mais viável, né? Só que aí um instrumento com goma laca não tem tanta saída, assim, a maioria da galera prefere o verniz sintético mesmo, né? Porque requer manutenção, né, Luciano? Eu acho que o Luciano levantou a mão ali. Não, na realidade, assim, é que eu ia falar que, cara, concordo com tudo que você está falando, assim, e falando das dificuldades, além de tudo isso que você já falou, acho que hoje, assim, a gente está saturado demais, né, na nossa vida, não só o luthier, como todo mundo, o Júnior como músico sabe disso, assim, a gente, além de ser luthier, é onde a gente tem que entender de redes sociais, tem que estar lá participando, tem que gastar tempo respondendo cliente, é muito complicado. Eu costumo dizer hoje, assim, para os amigos, assim, que o fazer a viola, no final das contas, fazer a viola ainda é até o mais fácil até hoje, se for ver. Eu acho que a gente lidar com o cliente, lidar com todas essas coisas que tomam tempo fora da oficina, é uma das coisas mais terríveis, assim, para mim hoje, sabe? É muito, muito complicado mesmo, assim. E o verniz, o que o Braz falou, é mais pura verdade, assim. Eu também estou tentando nessa de parar com algumas questões que estão muito absorvidas, assim, pela população, e a gente não consegue mudar, mas eu acho que a função do luthier deixa a fábrica trabalhar com o verniz poliuretano, fazer isso aí, mas eu acho que o luthier a gente tem que começar a trabalhar forte, assim, com essa questão de mudança de pensamento, né? E impor um pouco o que a gente acredita também no nosso instrumento, não dá para fazer só o que o cliente pede, eu acho que não é por aí, assim, também não. A gente tem que, é aquela batalha, né? Tem que fazer um pouquinho, cede um pouco, aí puxa a corda de novo, então acho que tem que ser meio por aí. O Braz ia falar alguma coisa? Fala aí. Ô, Júnior, desculpa, eu não estou ouvindo ninguém aqui, cara. Oi, tá ouvindo agora? Aqui. Você tá ouvindo? Tá ouvindo agora ou não? Talvez é porque tocou o telefone lá. Eu acho que deve ser porque tocou. Eu vou tentar conversar com ele em off. Veras, fala um pouquinho sobre a questão do dia a dia na oficina. Deixa eu tentar. Então, eu concordo com tudo também que os colegas falaram. Eu estou enfrentando as mesmas questões, as mesmas questões mesmo, realmente, tudo que foi colocado, eu acolho, né? E, assim, o cliente realmente, ele não sabe, isso que o Braz falou é muito importante, né? Que ele não sabe qual é a trabalheira que dá fazer um instrumento, né? Claro que existem técnicas de construção, ferramentas, enfim, tal, que agilizam bastante o processo. Mas isso é só para quando a madeira ainda está meio grossa, sabe? Assim, chega um ponto que não tem como correr a mais do que tem que ser feito, né? A gente faz um instrumento que quer ter qualidade, tá ligado? Então, assim, a gente quer lixar bem lixado, em todos os cantinhos. Tipo assim, isso é uma coisa preciosa. Eu digo a gente, porque eu tenho certeza que o Braz e o Luciano também estão nessa, né? A gente não só quer fazer instrumento, mas a gente quer,
tipo assim, fazer o melhor que a gente pode, e como o Braz colocou muito bem, a cada instrumento que a gente faz, a gente quer melhorar, o instrumento ensina, você não vai poder deixar aquele conhecimento que foi ensinado para trás mais, é uma soma de coisa, né? E no meu caso específico, como eu troco muita ideia com meu mestre, muita mesmo, a gente conversa muito, então é uma dificuldade compartilhada. E isso eu sei que isso não é tão comum, e eu sou muito grato por isso, entendeu? Que eu compartilho com ele as dificuldades que, muito provavelmente, por ele ter 30 anos de experiência a mais do que eu, ele já passou por coisa parecida. Então, né, assim, vai lá, Luciano. Então, Veras, isso aí, cara, assim, é a eterna luta da gente tentar melhorar o nosso instrumento, né? O instrumento artesanal, ele é isso, a nossa vida eterna vai ser isso, com a questão das entregas, né? Que acho que é talvez um dos maiores problemas, assim, também, porque o cliente, ele acha que aquilo está marcado para tal dia e tal dia vai estar pronto e não sabe esses processos, o que acontece no caminho, né? Não adianta a gente falar que eu gasto 1 hora para fazer filete. Tem dia que eu posso gastar meia hora, tem dia que a gente pode gastar 5 horas. E as coisas vão sempre se acumulando e vai virando essa loucura, né? Então, no dia a dia, assim, da profissão, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, assim, para mim também. É conseguir conciliar essas agendas, assim, né, meu? E, assim, às vezes, a gente tenta explicar para todo mundo, eu acho que todo mundo entende, mas não sei, né? Acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso também, né? Deixar claro que no processo artesanal as coisas não são tão cronometradas quanto parece, né? Então, foi até muito bacana. Segue, Rodrigo. Foi até um insight que eu tive aí nesses meses, né, para trás aí, que é justamente isso, cara. Tipo assim, tem coisa muito mais importante do que o prazo, tá ligado? Assim, pelo ponto de vista, não do luthier, mas do instrumento mesmo. O instrumento ficar legal para aquele violeiro, para aquele músico, né? O tempo, você se planeja, faz tudo, acontecem várias coisas, mas, poxa, faz toda a diferença ter esse tempinho a mais, né? Então, e realmente essa coisa de acumular função, putz, enche a cabeça de tantas outras coisas, né? Ainda fazer pesquisa na internet, não sei o quê. O cara quer botar um captador e lá vai você, tá ligado assim? Mas é isso, assim, eu acho que o luthier brasileiro, ele é um guerreiro, e sempre foi na história, tá ligado? O luthier no Brasil, todos que eu conheço, porque só fazem por amor mesmo. Assim, porque amam e, tipo assim, escolheram aquilo como estilo de vida, né? Eu não conheço ninguém que faça por não ser estilo de... Porque é um bom negócio, eu não conheço nenhum. Ah, é um bom negócio. É um negócio que dá um trabalheira, moço. Bom negócio é você não trabalhar, ficar com o pé para cima, aí ganhando dinheiro, entrando na conta, né? É um negócio que o cara tem que estar disposto. E só está disposto quem tem muito amor. Muito amor. E a gente se vira para poder se manter, né? Senão a gente não tinha escolhido isso. Deixa eu ver. Braz, você está escutando bem a gente agora? Tranquilo, Júnior, agora eu tô. Maravilha. Então, eu perdi um pouco da conversa aí, mas agora eu tô escutando bem. A gente ainda está naquela questão do dia a dia ainda, né? Então, o Luciano falou, o Rodrigo falou. Rodrigo, você está aí ainda? Tô aqui, tô só fazendo uma coisinha rapidinho. Mas bom, eu vou seguindo então com a pauta. O que eu queria agora colocar para vocês é o seguinte: uma coisa que me fez chamar vocês aqui para bater esse papo é que, além do trabalho que vocês, né, excepcional que vocês fazem, vocês também têm modelos de instrumentos que são um pouco fora da caixa, vamos assim dizer, né? Porque quando a gente fala em luteria, ainda mais em viola, né, se pensa na viola caipira de 10 cordas, né, daquele formato do violão, uma corda de arame e pau, né? Ou seja, aquele modelo que está todo mundo acostumado a ver. Mas nós temos 3 luthiers aqui, eu tenho pelo menos na minha frente 3 grandes luthiers que fazem violas diferentes, né, que fazem modelos diferentes que não são, pelo menos as fábricas não produzem, né? A gente não vê as grandes fábricas produzirem esses modelos de viola, mas são instrumentos que estão aí, são instrumentos que são
produzidos, né? A gente estava conversando com o Braz hoje, o Braz estava comentando sobre uma novidade, né, Braz, que você vai colocar aí. Conta um pouquinho pra gente dessa novidade. Eu falei aqui agora há pouco para vocês que antes de começar a tocar viola, eu estudei o violão 4 anos e assim eu sempre sou um apaixonado pelo timbre aveludado das cordas de nylon, né? E o meu sonho, cara, era tocar jazz no violão de nylon. Era o meu sonho de músico, né? E eu estava estudando para isso até que essa danada dessa viola aí acabou me pegando aí no caminho, virou trabalho e eu acabei seguindo a minha vida com ela, né? Mas aí eu sinto saudade, sabe, assim, do violão. Eu ouço muito violão instrumental aqui em casa, tudo. E de um tempo para cá, acabou me dando assim essa saudade, né? Acabou me dando uma vontade de ter de novo um violão. Nem ter um violão de nylon eu tenho em casa, né? E só que, pô, se eu for retomar meus estudos com o violão agora, eu vou apanhar pra caramba, porque assim eu não tenho essa facilidade do multi-instrumentista, sabe? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, né? Aí a minha ideia foi a seguinte, assim, claro, vocês conhecem a guitarra romântica, né? Que usa cordas de nylon. Aí eu falei, pô, por que eu não posso casar essa guitarra romântica com a viola caipira, né? E aí eu tô trabalhando nisso, né? Eu tenho que terminar uma de 10, né? Porque eu quero ter uma de 5 cordas e uma de 10 cordas para ver como é que vai funcionar, se o som vai ser bacana, se a estrutura lá dentro tá correta, né? Quero finalizar esse instrumento com a goma laca, experimentar bastante, escutar bastante, tocar bastante, para depois colocar a público, assim, efetivamente, né? Então, assim, eu estou contando para vocês aqui em primeira mão, mas é uma ideia que eu estou trabalhando nela. Trabalhando, o que eu digo é concretamente, né? Eu não estou trabalhando a ideia na minha cabeça. Ela já está na oficina, estou com caixa, braço pronto, já estou trabalhando nela, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho, Júnior, que o Luciano e o Rodrigo hão de concordar comigo. A gente, cara, que trabalha com luteria, a gente tem esse bicho do artista que mora dentro da gente e acaba causando essas coisas, né? Então, assim, a gente trabalha assim, por exemplo, eu trabalho com a viola caipira, mas aí a gente acaba tendo necessidade de criar, né? De fazer outras coisas. A gente vai, durante o trabalho, enquanto a gente está trabalhando, a gente vai tendo ideias, né? E como a gente é luthier, por que a gente não pode botar isso em prática, né? Então, eu vou fazer para mim essa viola de nylon, né? Que eu vou fazer para mim, e estou com saudade da corda de nylon, do som da corda de nylon, e vou tocar bastante tudo. Aí, se funcionar, se ficar bacana, eu acho que vai, aí eu boto a público efetivamente, né? É isso. Uma coisa bacana, só fazendo um parênteses com o que você falou, o violão, né? Antigamente a gente utilizava a corda de tripa no violão, né? E alguns países adotaram a corda de metal, né? Então foi o caso dos Estados Unidos, né? Por exemplo, né? A gente pega violões da década de 1940, 1950, os Martins, né? Que a gente tinha nessa época nos Estados Unidos. A gente, na Europa já continuou a se usar tripa e os americanos eles adotaram a corda de arame, né, a corda de metal, né? E no violão é um processo curioso, né, porque a gente tem a corda de tripa, a gente passou a ter a corda de metal e depois a gente passou a ter a corda de nylon na segunda época da Segunda Guerra, né, foi passada a usar a corda de nylon, né? Então a gente tinha 2 e depois as 3 ideias, né? O curioso é que isso não aconteceu com a viola, né? A viola
a gente historicamente sabe que as violas mais antigas, as violas barrocas, renascentistas, né? E até mais ou menos, eu diria, a virada do século XVIII para o XIX, ainda se usava tripa nas violas, né? Até um inventário muito interessante, já que a palestra de luteria tem que falar disso, porque isso é fantástico. Existe um inventário de um luthier português chamado Domingos Ferreira. Ele era de Vila Rica e ele morreu em 1771. E o mais legal no inventário dele é que ali estava especificado que ele era luthier, ou seja, ele produzia violas, né? Então estava o tipo do instrumento, como que eram as madeiras que ele usava, né? As ferramentas que ele usava, o tipo de cola e como eram encordoadas essas violas. O cara morreu em 1771 e está bem especificado no inventário que as violas dele eram violas com corda de tripa. Ele comprava as cordas de tripa, inclusive tem o valor no inventário dos maços de corda que tinham sobrado da produção dele. Então, a gente sabe que as violas com corda de tripa foram feitas pelo menos até a virada do século XVIII para o XIX. Então, as violas de arame e as violas de tripa, elas coexistiram durante um tempo juntas, né? Depois o instrumento de arame ele sobressai, porque as cordas de arame eram mais baratas, eram mais duráveis, davam menos dor de cabeça, né? Você comprava em carretel, então era muito mais tranquila a vida de quem tocava um instrumento com corda de arame do que com corda de tripa, né? Claro que a corda de tripa tem as suas vantagens por um lado, mas ela tinha as suas desvantagens pela falta de praticidade, de ser cara, era uma corda cara que durava pouco, desfiava, tinha um monte de problema. E o arame já não era tanto. Então eu acredito que até isso mostra, né, que os americanos adotaram também a mesma ideia. Só o espanhol e o francês ficou com aquela corda de tripa, né? E foi assim até a Segunda Guerra Mundial, quando vieram as cordas de nylon. Então é muito bacana o instrumento que você está pensando, porque é uma coisa que a viola não passou por isso, né? Seria natural a viola ter seguido com as cordas de tripa também, junto com a de arame, ou seja, a gente além de ter as violas com a corda de arame, a gente ter tido as violas de tripa até um bom tempo e depois isso ter virado as cordas de nylon no instrumento, mas isso não, por um processo, não, né, talvez pela dificuldade das cordas de tripa, não aconteceu. E se manteve na Espanha, se manteve na França, e esses dois lugares, não vou dizer evoluiu, né, mas depois passou a se usar a corda de nylon. Luciano, você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não? Bom, mas toma a palavra. Vou chamar o Luciano para falar aqui. O Luciano também, ele, né, tem aí as violas de 10 cordas, instrumento, né, tem várias, né, a tua maior produção, obviamente, é o instrumento de 10 cordas. Você faz também violões, né? Mas ultimamente você tem vendido uma viola nova aí. Eu dou risada porque é a propagandinha. Mas fala um pouquinho dessa viola pra gente. Porque assim, cara, eu acho que juntando o que o Rodrigo falou, do luthier brasileiro, principalmente, a gente tem que trabalhar com amor mesmo, porque isso é o que salva a gente aqui, porque não dá para se entrar nesse mercado só pensando em grana. E juntando essa que o Braz falou, da gente ter esse bicho carpinteiro, que é uma maluquice, que a gente sempre, nunca está sossegado, né? A gente sempre está, nunca está contente com o que a gente está produzindo, assim, né? E eu acho que é isso, a gente só evolui quando a gente começa a fazer coisas novas, né? E o coisas novas, às vezes podem ser coisas antigas, né? Digamos assim, é novo para a gente, mas é a gente voltar na história e começar a fazer coisas que já eram feitas, e depois deixaram de ser feitas por algum motivo, e também criar coisas novas, por que não? Eu acho que toda tradição um dia já foi inovação. Eu acho que isso a gente tem que tirar essa coisa da cabeça, né, do violeiro que existe aqui, principalmente o violeiro aqui do interior do estado de São Paulo, de achar que a única viola que existe é aqui. Perfeito, né? O lance do que é tradição já foi novo, né? Isso é perfeito. Sim, tudo já foi novo um dia. Tem que ser novo para ele virar uma tradição.
E aí eu me lembro quando você começou com a ideia da nova viola de 12 cordas, né? Porque até para mim era novidade. Nova. Eu não sabia da existência dessa viola. Nova. Eu não sabia da existência, até que você começou a mostrar material e achou, né? Achou aquela. Eu lembro que a gente conversou muito na época que você achou aquela violinha no Mercado Livre, que era uma do catálogo da Giannini, né? Uma violinha fantástica, assim. E é muito legal poder revisitar um pouco esses instrumentos, mas também, assim, impondo hoje o meu conhecimento, impondo a minha história, impondo a minha leitura sobre esse instrumento também. Então, assim, eu tenho feito muitas violas de 12, assim, até mais do que eu achei que eu iria fazer um dia, né? Tanto a de 12 como a própria viola dinâmica também, né? A viola ressonadora, eu tenho feito muito assim também, porque a Delvecchio parou de fabricar, depois veio a Rosine e voltou a fabricar por um tempo, e parece que parou já também, não sei se ela ainda continua. Mas assim, a gente vive correndo atrás dessas coisas, né, cara? Então, eu acho que é muito... Faz muito parte, assim, do luthier mesmo, assim, sabe? Eu tenho amigos que são luthiers, assim, excepcionais, mas que fazem sempre a mesma coisa a vida inteira. E eu não sei como que uma pessoa dessa consegue viver, porque para mim não funciona, sabe? Essa rotina, para mim, é desastrosa. Eu acho que, para mim, eu preciso ter coisas novas para eu trabalhar, para eu poder me desenvolver intelectualmente, em termos de construção mesmo, ter desafios que eu nunca fiz para achar meios para a gente fazer. E tudo que a gente faz, a gente usa lá na frente para uma outra coisa. Então tudo vai se virando dessa forma, né? Eu vou te pegar um pouco de calça curta. Você, por acaso, você acabou de fazer uma 12 cordas aí. Por acaso tá no jeito? Tem como você mostrar ela? Senão eu peço pro Rodrigo ir falando. Não, e aí você busca ela. Eu vou buscar, né? Busca ela lá, porque eu acho que é legal a gente mostrar pro pessoal. O pessoal ver o que é uma viola de 12 cordas, né? Porque muita gente que está assistindo a live não faz ideia do que seja uma viola de 12 cordas. Acho que é um violão de 12 cordas, é uma craviola, né? A gente tem muito problema com isso. Nossa. Mas é legal, pega lá para eles verem. Enquanto isso, Rodrigo, fala um pouquinho. Você também faz uma viola que é muito tradicional na tua região, que é a viola machete, né? E o pessoal, muita gente não sabe o que é viola machete. E não sabe, é uma questão até muito louca, né? Porque a gente fala que tem viola no samba e as pessoas... mas viola não toca samba. Toca, e ou se toca. E você é testemunha disso, porque você faz uma viola que é muito usada no samba de roda baiano, se não me engano, né? E também em outras manifestações do Nordeste. Fala um pouquinho da viola machete pra gente. Então, tem muito a ver com isso. Então, naquele movimento que eu estava de querendo estudar e tal, cursando história, eu falei, pronto, então é o seguinte, eu sou nordestino, eu sou de Pernambuco, eu já tinha morado em Minas Gerais, em Viçosa, entende? Então, já tinha apreciado um bom torresmo, um bom pão de queijo, uma boa moda de viola caipira, conhecia aquela sonoridade, eu já tinha morado quando eu era criança, e nada, assim, tipo, Eita que eu vi a viola de 12 cordas, aí eu fiquei, quer mostrar ela logo aí, velho? Quer mostrar a viola aí? Mostra pra nós aí, moço. Depois continua aqui. Continua aí. Não sei. Uma pegada, vai? Então tá. Então eu comecei a pesquisar viola no Nordeste. Aí fui para Mário de Andrade, Missão de Pesquisas Folclóricas, né? Os áudios que foram registrados. Eu falei, no coco, olá. Deixa eu fazer uma observação rapidinho. Vai. Essa missão que você falou do Mário de Andrade, tem uma viola que eu vi pessoalmente, que estava no Centro Cultural Itaú, no ano passado, e ela faz parte de um acervo, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa que é o acervo. Esse da Alvarenga. E, até complementando com pera, deixa eu apontar certinho aqui, para a viola dele, que ele vai mostrar aqui agora, é uma viola baiana, recolhida pelo Camargo Guarnieri em 1937, que tem 6 pares de corda, igualzinho a viola que o nosso amigo Luciano aqui, aqui vai mostrar para vocês. Mostra, Luciano, a viola agora. Ou seja, né? Olha como as coisas são amarradas, né? Então, a viola que o Luciano tá segurando na mão, que é uma viola de 12 cordas... é doidão, hein, pai? Né?
Além de ter sido uma viola já usada na música caipira, porque no início da música caipira, as primeiras gravações que foram feitas daquela série do Cornélio Pires, das 3 duplas que gravaram, 2 utilizaram esse tipo de viola que o Luciano está segurando. Não foi com 10 cordas. Só tinha uma dupla que utilizava 10 cordas, as outras 2 eram 12. Exatamente como o Luciano está segurando, 6 pares de corda. Inclusive, tem uma piada do Cornélio Pires gravada no disco. Quem quiser ver pode ouvir, chama Puxando a Brasa, onde ele fala, né, dos instrumentos, tal. Então cada povo, né, ia puxando a sardinha para o seu lado. Então o alemão falava do instrumento dele, o espanhol, tal. E quando chega na vez do brasileiro falar, ele fala que a maior invenção foi a viola de 12 cordas. Então a viola de 12 cordas que ele estava se referindo não era aquela viola antiga portuguesa que a gente conhece com 2 trios de corda e 3 pares. Era a viola de 6 pares de corda, porque ele tinha mais 2 violeiros trabalhando com ele com essa viola. Que era essa viola de 6 pares de corda que muita gente acha que não existe, mas existe e faz parte da história. E complementando o Veras, dessa missão que ele falou, essa viola está exposta, né, nessa coleção que esse nome que ele falou da coleção, e foi recolhida pelo Camargo Guarnieri. 6 ordens de corda. Olha aí que bacana. Veras, continua. Desculpa te interromper, mas eu tinha que falar isso. Pode seguir, Veras. Pode seguir. Veras, está ouvindo? Oi, eu acho que ele não está ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Mas você sabe que, só voltar na questão da 12 cordas, Júnior, o Braz vai me corrigir, mas se eu não me engano, acho que a primeira vez que eu vi isso foi lá na casa do Braz. Você tinha uma, não tinha, Braz? Tamo junto. 12? Ou tem ainda? Então... Viola de 12 cordas, não, eu nunca tive em casa, não, Rodrigo. Mas eu lembro que eu lembro que aquela vez que eu tive na sua casa, você me falou uma coisa que na época eu não entendi direito, porque meu conhecimento musical, assim, não é dos melhores, eu toco um pouquinho assim, mas ele comentou uma coisa na época que ficou muito na minha cabeça, assim, ficou muito gravado. E quando eu fiz a primeira viola de 12, que é aí que eu fui entender essa história, que é o quê? Se a gente pegar uma viola de 12 afinada em cebolão, da quinta para baixo a gente tem a afinação cebolão e da segunda para cima nós temos o rio abaixo. Então... tá. Eu acho que eu falei para você... dessa relação da cebolão com a rio abaixo, sim. Isso. Mas não numa viola de 12, né? Então mas eu acho que foi alguma coisa assim, em relação à digitação. Massa. Vera, segue aí que você estava falando e eu acabei cortando você. Não. Mas é isso, tem esses, existem 3 violas lá no Centro Cultural São Paulo, que foram, entre aspas, né, recolhidas em 37 na missão, que foram coletadas mesmo no Recôncavo. E são violas para tocar para candomblé de caboclo, tá? Tem a descrição, embaixo tem sublinhado, porque o que acontece? Eu sou pernambucano, não tem nada a ver com Salvador. Pelo contrário, teoricamente, na história aí, eles dizem que nós somos rivais, mas na verdade nós somos irmãos. Então o que acontece é o seguinte, em 2012 eu estava cheio de coisa, historiador aprendendo luteria, eu digo, tá bom, beleza, o que é que tá rolando então de viola no Nordeste, que não é cantoria de repente, porque aquilo também todo mundo já conhece, até meu pai botou para eu escutar todo dia de manhã para a minha canção de ninar. Aí, o que é que tem? Aí fui vendo a referência de coco com viola, cavalo marinho, capoeira Angola, bumba meu boi, reizado, que eu tô lembrando agora, hein, rapidinho, samba de roda, aí tem samba amarrado, samba chula, samba de viola, e eu falei, pronto, cadê a galera, onde é que tá? Aí eu fui indo, aí nesse cadê onde é que tá, tava tendo um projeto junto com a ASEBA, que é a Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, que era um upgrade de uma ação do IFAM e da Unesco, quando botaram o samba de roda patrimônio imaterial,
e um tópico específico era a retomada urgente da construção da viola machete. E eu fui bater no Recôncavo em 2012 com esse, falei, não, eu vou lá ver o que está acontecendo. Estava acabando uma oficina, e naquele momento eu conheci o violeiro Milton Primo, do Samba Chula Filhos da Pitangueira, que é um grupo que existe há mais de 50 anos, o mestre ainda é vivo, é o mesmo, Zeca Afonso, e o Milton toca com esse grupo, e com a comunidade da Pitangueira, é um bairro de uma cidade pequena do Recôncavo Baiano. E ele estava necessitando de uma viola. Eu falei, olha, eu faço viola grande. Aí ele falou, e o que é que você precisa para fazer uma pequena? Eu falei, eu preciso da viola velha para eu dar uma estudada. Aí ele me trouxe 3 violas da década de 60. Legal. E eu fiz naquele momento, foi uma loucura, galera. Né? A galera aí da Bahia, que estava nesse dia, simplesmente tinha um galego sentado no meio da sala. Eu levei cartolina de casa, hein? Cartolina, régua e lápis. Um galego com as cartolinas que eu já trouxe de Recife. Dentro do avião, já tava com a cartolina. Entendeu? Não deixei nem para comprar lá. Aí fiz a medida, tirei a medida e claro que não deu para fazer um estudo apurado, né? Eu fiz um estudo básico, mantendo o desenho da caixa do corpo, mantendo a massa interna de ar, a localização do cavalete, mais ou menos a boca, parte de ergonomia da mão esquerda, as medidas básicas e tal, e conversando com o músico, ele falou, então tá massa, então vou te encomendar uma viola machete. Pronto, ele me encomendou, e praticamente eu paguei a viagem de ida e volta, né, com esse instrumento, com a oportunidade de eu ter acesso ao instrumento, e foi muito mais do que eu esperava, né. E depois disso, logo 6 meses depois, saiu um edital da Petrobras, comunidades, e ele falou, e aí, tá a fim de puxar essa retomada da confecção aqui no Recôncavo? Eu falei, tô. Então, a gente junto, eu e o Milton Primo, nós juntos, escrevemos um projeto que seria para montar uma oficina, foi, chamado Projeto Essa Viola da Samba. A gente montou uma oficina e eu ensinei 10 pessoas da comunidade ou da região, ligada ao samba, certo? Ligada à associação do samba, a SEBA, né, que se chama, que são 16 municípios do Recôncavo Baiano. E veio representantes de vários municípios, a maioria era do município de São Francisco do Conde, junto à Casa Zé de Lelinha, eu botei essa oficina, e lá eu tive calma de estudar os instrumentos, mas com calma e tal. E a gente montou um grande laboratório, né, de aprendizado, de retomada desse instrumento. A gente, em 2 anos, fez 35 instrumentos. Que beleza, hein? Em 2 anos, nós fizemos 35 instrumentos. Deixamos mais, pelo menos, kits, madeira, tarraxa, corda, cola, lixa, para pelo menos cerca de mais 30 instrumentos, né, para a galera ir fazendo o seu dinheiro e tal. E, logicamente, das 10 pessoas, nem todos quiseram seguir profissionalmente, mas tem 2 rapazes que estão tocando em frente, que é o Adson Santana e o Enoque Andrade, e tá lá produzindo as violas machete dentro da comunidade da Pitangueira, onde nascer, dentro da casa, literalmente dentro da casa do violeiro Zé de Lelinha, que tocou 70 anos de viola para a comunidade inteira, e na época que foi reconhecimento do IFAM, do samba de roda, o Zé de Lelinha não só estava tocando, mas estava tocando bem. Então ele foi estudado, assim, foi um cara que no final da vida ainda a galera viu como é que ele tocava, e se for para analisar mesmo, cara, é um trem de doido, é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que eu já devo ter visto o vídeo dele já, mas é muito bonito. A maneira como a viola é colocada no samba, né? É muito bonito. Você tem algum instrumento aí que você consiga mostrar pra gente, para o pessoal ver o que é uma viola machete, a diferença com a viola? Não, cara, eu tô banguelo, eu tô sem instrumento aqui, eu tô banguelo, mas fica o convite, não é questão de propaganda, porque aquilo ali não é comercial. Eu tenho um blog que se chama Corpo do Som, que é um blog que tem lá, Corpo do Som, pá, mas o Du é com DU, que já tinha outro negócio. Lá tem várias postagens que eu explico como é que foi o processo e tal, toda essa coisa aí. Bota lá, Projeto Essa Viola da Samba, Corpo do Som, tem uma parte do meu trabalho, tem uma parte de pesquisa e tem uma parte de esclarecimento para a comunidade humana. E também tem no YouTube, né, vídeos, né, sobre viola machete. Acho que se o pessoal for no tem YouTube bastante, escrever viola machete, dá para... Bastante. E não está devendo mesmo. Só aproveitando, te fazendo uma outra pergunta. No Nordeste,
eu entendo que há vários modelos de viola característica, né? A gente tem a viola machete, que a gente está falando dela aqui, mas a gente tem a viola de repente, a própria viola de 10 cordas é utilizada normalmente também. Eu vou fazer uma pergunta mais para mim, mas acho que vai ser legal para todos. Eu ouço falar muito de viola de 12 cordas no Nordeste também, não o violão, porque muita gente no Nordeste chama o violão de 12 cordas de viola, apesar de que eu não concordo muito com isso, porque são coisas completamente diferentes. Mas viola, é usado viola de 6 pares de corda no Nordeste? Você pelo menos já viu alguma? Não, sinceramente, de coração mesmo, eu nunca vi, não. O que eu vi é lá na missão de pesquisa folclórica, o Manuel Galdino, né, sentado em 37, aquela foto em preto e branco, ali são 6 ordens, não é isso? Tem uma foto que tem 2 violeiros, não sei se é essa mesma foto que você está falando. Tem uma foto que tem um violeiro na frente, 12 cordas, mas é umas 5 ordens, dá para ver direitinho, né? Ou seja, tem 2 ordens que são trios, e o que está atrás dele é 6. Então tem essa viola, e eu acho que não é a mesma viola que tem o instrumento físico mesmo, né? Que a gente tem o instrumento físico no museu lá, naquela coleção. Então tem a foto e tem o instrumento. Então eu não sei se é o mesmo instrumento ou se são 2 instrumentos diferentes, que aí já poderia dizer que são 2 violas de 12 cordas da mesma época, né? E ali naquele mesmo contexto. Mas é isso, cara, eu não tenho essa referência. O que eu sei da questão da viola do repentista, né, é que são 5 ordens, com a distribuição das 4 primeiras ordens de corda simples, a terceira é aquela bem fininha, ou a segunda também, a primeira ela não é tão fininha, é uma oitava acima, abaixo, né, no caso, e a tripla em cima com 3 oitavas, né. Uma última questão que eu vou colocar para vocês, porque você vê, o papo é gostoso, né? A gente vai indo, a gente já está quase com 1 hora então para não estender muito, eu vou fazer uma última pergunta, jogar uma última pergunta, e aí a gente encerra. Dentro do universo da viola, né, o violeiro, pelo menos assim, a grande maioria, os violeiros de uma certa forma são conservadores, né? A gente pega segmentos aí que a gente vê que às vezes o cara não quer mudar nada, não quer colocar uma roupagem nova no estilo, ou não acha que a viola deva tocar outras coisas, né? Ou seja, a pessoa é avessa à modernidade, né? Não é uma crítica, estou apenas comentando uma característica de alguns violeiros que é assim, né? Alguns violeiros são bem conservadores. Mas, se a gente fosse levar ao pé da letra o conservadorismo, a gente ainda estaria tocando uma viola de cravelha de madeira, meia regra. Né? Porque as violas de 100 anos atrás eram assim, né? Cravelinha de madeira, meia regra, né? Bem rústica e bem simples. E ao longo do tempo a viola evoluiu, né? A viola se transformou. Então hoje algumas pessoas até olham feio quando eu falo isso, né? Mas eu vejo assim, a viola hoje, me desculpem se algum de vocês discordarem do que eu vou dizer, mas é meio polêmico. Eu vejo a viola hoje como um violão, trabalhar, né, com as 10 cordas, porque perto daquela viola antiga de 100 anos atrás é muito diferente. As violas de hoje têm aquela construção do leque, segue a mesma técnica de construção do violão moderno, né? E as violas de 100 anos atrás, aquela violinha de cravelha, aquela janinezinha paulista antiguinha, tá mais quase para uma guitarra barroca do que para um violão moderno. Ela não tem quase nada do violão moderno. Então você pega o peso, o instrumento é muito leve, né? Barramento quase inexiste, a gente tem um barramento muito simplesinho. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: há limite para essas melhorias ou alterações, e até onde é possível ir? Braz, você primeiro, vamos pela ordem. Eu acho que não tem limite, Júlio. Não tem limite, não. E eu também, assim, eu não falaria que a viola é como um violão. Eu iria mais longe ainda. Eu diria para você que a viola é um instrumento como outro qualquer, né?
E em relação a essas mudanças, né, essas novidades que vão aparecendo na construção, né, eu acho que não tem limite, não. Eu acho, e também tenho comigo que a gente tem que experimentar de tudo, né? Porque senão, como é que você vai conseguir um resultado bacana, se não experimentando, né? Como é que faz isso? Né? Se você ficar sempre fazendo o mesmo instrumento, né? Usando sempre o mesmo material, a mesma madeira, a mesma... Você não vai saber o que tem de possibilidade ali, né? Você entende? Eu acho que a gente tem que fuçar mesmo, sabe? Que procurar evoluir. Aliás, assim, eu tenho comigo que o luthier, mesmo que ele faça o mesmo instrumento, tá? Vamos supor assim, o Luciano ele tem um modelo lá bacana de viola de 10 cordas que ele repete sempre e que vende bacana e tudo tal, mas eu aposto com vocês que o Luciano, cada vez que fizer aquela viola com a mesma madeira e tudo, ele vai tentar melhorar aquilo de alguma maneira. A gente é inquieto, cara, a gente está sempre mexendo, né? Então, eu acho que a gente tem que mexer sempre mesmo, né? Vai ficar parado para quê, né? E a gente faz, às vezes o cliente tem uma ideia que é bacana, né? Que a gente acha bacana e a gente acaba adotando também, né? Isso acontece muito. A gente tem que ir para frente, né? Muito bacana. Luciano, tua opinião? Mesma coisa, cara. Isso é uma grande bobagem que o pessoal inventa aí dessa coisa. É o que eu falo, toda tradição já foi inovação um dia, sabe? As mesmas pessoas que brigam porque tem que existir um instrumento tradicional são as mesmas pessoas que mudaram a forma de tocar dos anos 50 para cá, né? A música hoje é diferente, por que o instrumento não vai ser diferente? Né? E aí vem aquela outra questão ainda, quem é que se sente tão superior assim para falar que ele que vai dar a voz para falar que aquilo não pode ser mudado? Eu acho que não existe isso. A música é uma coisa viva, a música se transforma. Eu acho que o luthier, na realidade, ele está aqui para atender aos desejos que o músico precisa. Não interessa se vai ter que fugir um pouco de alguma coisa ou não. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que não. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso, não tenho nenhum problema com isso, sabe? Eu acho que assim, na minha carreira, desde que eu comecei, eu tive muita sorte. Não sei se foi sorte também, ou se eu que fui atrás mesmo dessas pessoas, de conhecer caras de mente aberta, como você, como o Braz, o Rodrigo, que eu conheci mais recente, mas falando dos músicos, né? Conhecer Ricardo Venini, conhecer o Levi Ramiro, cara, muita gente assim que faz a coisa que não é aquela coisa de ficar batendo em tradição boba, né, cara? Eu acho que a gente só evolui quando a gente vai para frente. Eu acho que é bem por aí. E uma coisa que eu acho que é legal deixar bem claro, né? Não desfazer de uma coisa que é tradição, né? Sim, Eu acho que até cabe, né? Uma coisa que eu estava até hoje conversando na palestra que eu estava fazendo com os violeiros de Portugal, e eu perguntei em relação a esses modernismos, né? Porque lá, por exemplo, a viola braguesa e a viola campaniça, há um regulamento, né? Isso é lei, né? Que o cara, para ele ter o instrumento dele certificado que aquilo é uma viola braguesa ou uma viola campaniça, ele tem que seguir determinadas regras, né? Então eu acho muito bacana, né? A gente infelizmente na nossa viola a gente não teve isso, né? A viola foi se transformando e não houve uma preocupação, tanto que é raro hoje você ver luthiers que fazem viola de cravelha, que fazem, né? Tem a sua dificuldade de tocar, claro, né? Usar cravelha não é uma coisa tão simples, né? A gente sabe, as tarraxas novas vieram porque não era tão fácil usar cravelha, né? E as antigas violas vinham até a casa 10, então você tinha pouco recurso, mas foi uma coisa que não se manteve, né? Não se guardou, não a gente não teve uma lei ou alguma coisa que
guardasse esses instrumentos. Mas, por outro lado, né, a gente tem também a evolução, que é uma coisa saudável, né? Ou seja, a transformação, o instrumento vai se transformando, vai pegando influência de uma coisa ou outra. Eu acho que as duas coisas deveriam ter. A gente deveria ter, infelizmente não teve, essa preservação dos instrumentos mais antigos, né? E, por outro lado, a gente tem, graças a Deus, né, com muita força, esse instrumento novo que vem, né? É um devaneio que passou pela cabeça. Não, mas tem todo sentido. Quando, pelo menos falando por mim aqui, quando a gente está falando que não existe limite, que a gente faz o que a gente quer, que é o que a gente acredita e tal, e tem que evoluir, coisa assim, não quer dizer que a gente está desprezando o que existiu, não quer dizer que a gente acha que o que era feito é ruim, não quer dizer nada disso. Simplesmente as coisas vão mudando, a música muda. Eu acho que tem um amigo meu que fala uma coisa que é a mais pura verdade. O historiador ali tá ali de prova, ele vai saber. As pessoas hoje batem muito no coisa do caipira, mas o caipira que as pessoas conhecem é o caipira da RCA Victor. É o caipira que foi formatado dentro de um disco, entendeu? Então, cara, bater simplesmente numa tradição por tradição é uma coisa meio louca, assim, né? Eu quis colocar isso porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando de coisa nova para passar por cima do que era o tradicional, do que era feito. Na verdade, não é isso, né? São absolutamente coisas... E tá legal deixar isso bem claro. Não estamos aqui falando mal do que era lá de trás. Muito pelo contrário. Defendemos que deveria ter sido mantido, ou pelo menos ter tido algo que... Olha, essa aqui é a planta de uma viola paulista. Então, o luthier quer construir uma viola paulista, ele vai construir seguindo aquela planta, fazendo a cravelinha de madeira, o número de traste, e aí você tem um instrumento certificado que aquilo é uma viola paulista. O cara quer meter cravelha mecânica, sem problema, faz, mas não vai ter aquele certificadozinho, é uma outra, né? Eu acho que era uma coisa que a gente deveria ter tido aqui, infelizmente não teve. Seguiu outro caminho que eles lá. Mas é uma coisa bacana que eles fazem em Portugal, que eu acho que foi legal, eu quis comentar isso aqui, porque é uma coisa que a gente, infelizmente, não fizemos, né? Nós, violeiros aqui do Brasil, nós não fizemos isso, né? E quase ninguém sabe como que era uma viola de antigamente, né? Tão pouco dos violeiros que sabem como era uma viola de cravelha, como se afinava, como, né? Acho que o Veras queria falar alguma coisa, Veras. Então, cara, eu me pergunto bastante sobre isso, eu tive que me questionar bastante sobre isso, até pelo tipo de natureza do trabalho, que foi a questão da viola machete, né? Eu tive que encontrar limites e, sinceramente, eu tive que analisar os limites, né? Então, naquele caso específico, não que isso vá em todas as violas e tal, eu tinha que atender uma demanda da comunidade de sambadores. Esse era meu foco. Certo? Então, para manter aquilo, eu tinha que manter, tecnicamente falando na luteria, eu tinha que manter o timbre, não o timbre do instrumento, mas a tessitura, as frequências, pelo menos, entendeu? Eu não podia deslocar. E a galera estava acostumada, só que a questão é a seguinte, pô, é que teve 20 anos de um stop de construção dessa viola dentro do próprio Recôncavo. Ela só foi feita artesanalmente, nunca foi feita por fábrica, e teve de 20 a 15 anos de um stop. E aí a gente veio junto trabalhando depois desse stop. E aí eu tinha que, na memória da galera, entendeu? Então, naquele caso, o que é que eu mantive? Eu mantive aquilo que eu disse. O formato do corpo, a massa de ar interna, mais ou menos o posicionamento da boca e tal. Mas, aí justamente, bota a cravelha, aí o cara quer tocar mais traste. Eu ainda deixei o 10º encostando com o corpo para deixar o braço pequenininho. Eu ainda deixei o 10º ali junto da lateral. Mas é isso, entendeu? Naquele caso, então, assim, vai muito do bom senso, né? Agora, réplica é outra coisa, né? Então, até o pessoal bota aí, né, pessoal, com todo respeito, mas o pessoal faz tese de doutorado, faz tese de mestrado e tal, e não vem trocar uma ideia com o cara, pra dizer, e aí, meu irmão, o que é que rolou? Eu digo, meu irmão, rolou isso, vem me perguntar, pô, porque é isso, entendeu? Tipo assim, estamos na contemporaneidade, o instrumento não vai poder ser o mesmo, nem o tipo de corda. Se você quer fazer o mesmo instrumento, você tem que usar a corda que era usada na época, de fiel, né? Se você faz o instrumento todo cópia e mete Giannini,
um instrumento da década de 40, ferrou. Não rola. Não é mais réplica. Réplica tem padrões, não é isso? Mas se não bota, já foi, pai. Já foi, não adianta ficar nessa. É tudo questão da nossa contemporaneidade. Nossa contemporaneidade de luthier brasileira, a gente está falando aí agora, galera. A madeira para chegar para o tampo, não existe mais do que 5 fornecedores nesse Brasil inteiro, não. A gente conhece todo mundo. Os caras sabem que a gente se conhece, entendeu? Cada um dá seus pulos e tal, mas acabou-se aquilo mesmo, entendeu? Então, assim, a gente, no bom sentido da coisa, a gente tá ligado ao nosso tempo, e o nosso tempo é agora. Agora, o que é que aconteceu de bonito no projeto foi justamente isso. Numa tese de doutorado dessa, a galera perguntou, e a viola rolou pra samba? Os coroa falaram, rolou e rolou bonito. Pronto, acabou-se. O resto, velho, eu não quero nem saber. Importa, o resto né? É o resto. Rolou bonito. E teve um que disse assim até, rolou bonito, tá legal, mas a nossa era melhor. Aí foi que eu gostei mesmo, entendeu? Aí foi que eu achei bom, porque não tinha pretensão de fazer nenhum instrumento melhor. O instrumento que eu tenho capacidade intelectual, feito o Luciano falou aí, de garantir que aquele instrumento vai durar 15, 20 anos, tá ligado? 30, sei lá. Gente, o papo tá muito bom, queria muito estender o papo, mas já estamos com 1h11 já. Eu sempre falo pros convidados, olha, vai ter 1h tal, mas o papo vai, quando você vê é 1h10, 1h20, 1h40. Hoje de viola portuguesa foi 1h30, já teve uma palestra que foi 1h40, eu não lembro qual que foi. Mas vai, o papo vai indo, né? É um papo muito gostoso, né? Tivesse uma cervejinha, um petisco, aí que ia mesmo o dia inteiro de bate-papo. Mas olha, eu queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite. Eu estou diante de 3 grandes amigos aqui que eu tenho profunda admiração pelo trabalho. O Braz, que eu já conheço né, desde que eu comecei a mexer com viola. Aliás, muito antes de trabalhar com viola, primeiro método que eu comprei na minha vida foi do Braz. Né? Eu tive teus 2 métodos, Braz, aquele de capinha rosa com amarelo. Aquilo você achava no meio do... Se você jogasse aquilo no meio da São João, assim, você achava aquele livro lá. E aí um de capa preta, 2 livros que me ajudou muito quando eu estava começando a tocar viola. Então, o Braz tem um carinho muito grande por isso. Luciano, parceiraço, né? A gente já temos alguns projetinhos juntos. Estamos pensando num segundo projetinho, né? Que tá andando. Você tá mudo. Falei que só me arruma dor de cabeça. Para quem não sabe, a gente está estudando aí o Luciano fazer instrumentos de música antiga, né? Porque a gente tem pouquíssimos luthiers que trabalham com instrumentos de música antiga no Brasil. Guitarra barroca, vihuela, alaúdes, teorbas, né? E eu tô tentando convencer ele que é um caminho bom. Dá dinheiro. E eu tô tentando convencer ele que tem que inovar. Né? Mas parceiraço, e o Rodrigo que conheci não há muito tempo, mas venho admirando muito o trabalho que vem fazendo, né? Vejo as violas que você tem feito ultimamente, lindas as violas, de som maravilhoso, vem ganhando aí uma grande notoriedade aí, nacionalmente entre os violeiros. Tu merece, bicho, tu é o cara. E quero agradecer também a todos que tiveram aqui participando com a gente desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor aí para todo mundo aí, né? Pessoal, eu vou encerrar aqui, mas vocês podem ficar aí ainda. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Aliás, considerações finais. Eu não dei a palavra para vocês. Vamos fechar considerações finais. Aproveita, fala e já dê a sua consideração, Rodrigo. Era isso mesmo, era só isso mesmo. Eu queria, assim, sinceramente agradecer de coração. Dizer que para mim, vocês estão vendo a minha cara aqui, né? Eu sou um moleque, eu sou um menino. Todos nós somos, até o Braz. Até o Braz é menino também, né, Braz? Não, o Braz é menino, mas assim, a minha homenagem é a ele mesmo, assim, tá ligado? Braz, cara, grato por tudo, mano. Você tá vendo que o seu axé, sua partícula mais positiva
tá no Júnior, tá em mim e tá no Luciano, tá ligado? Você é uma estrela que trouxe essa sua energia para nós. Grato, mano. Grato. Braz, considerações finais. De coração. Você mexeu comigo aqui agora, viu, Rodrigo? Obrigado, Caboclo. Obrigado. Bacana. Júnior, eu adorei, cara, que você me convidou, porque, assim, o Luciano, a gente sempre, assim, troca ideia, né? E você deve se lembrar também, quando eu comecei essa história aí de tentar inventar essa viola de nylon, você lembra que eu te abordei um dia perguntando de corda de tripa e tudo? Você deve lembrar disso. Falei com o Luciano também, perguntando para ele de tamanho de corda. Você viu o áudio que eu te mandei hoje? Lembra, Luciano? Você viu o áudio que eu te mandei hoje? Eu vi. Testa com tripa, testa com nylon gut, experimenta. Eu acho que vai ficar muito legal. E o Luciano também, eu cheguei a perguntar para o Luciano o tamanho de corda de violão, de escala de violão, porque eu não faço violão, lembra, Luciano? Foi no começo que eu estava já começando com essa ideia aí, né? Então, assim, o Júnior, o Luciano, a gente sempre conversa tudo, mas, Rodrigo, você, cara, eu tenho visto coisas tuas, assim, na internet, e eu não imaginava que era você que tinha ido lá em casa, entendeu? De jeito nenhum, né? E eu fico muito feliz, rapaz, fico muito feliz. E, assim, junto com vocês aqui, eu tô me sentindo um meninão, né? Mas você é, pô, você é um meninão. Um meninão de 60 anos. Mas 60 anos é novo, pô. Hoje é novo. Bacana. Eu gostei dessa prosa aqui, cara. A gente tem que fazer mais, né? Se Deus quiser. Luciano, considerações finais? Pô, só agradecer também a participação de todo mundo aí, agradecer a possibilidade de estar aqui também, falando um pouquinho e tal. É o que você falou, aqui é conversa para mais de dia, pra gente ficar aí falando. Eu acho que a gente tinha que valorizar e tentar fazer mais vezes isso aqui, talvez até por iniciativas próprias nossas mesmo. A gente está agora com essa facilidade de tecnologia, né, gente? Estamos com o YouTube à disposição aí, com o Instagram, com tudo para a gente fazer isso sem custo nenhum. Porque, assim, acho que nessas horas assim, que a gente sempre aprende um pouco mais também, sempre leva conhecimento, sempre traz conhecimento e, pô, é fantástico. Acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Acho que é muito legal. E, acima de tudo, celebramos a amizade, né? Com certeza, né? Todos juntos aqui. Eu fiquei muito feliz hoje quando eu estava fazendo a palestra com os portugueses, né? Porque eu falei para eles, olha que coisa legal. Pouco tempo atrás eu jamais me imaginei nessa cena. Eu aqui, diante de 3 grandes violeiros portugueses, do outro lado, eu aqui no Brasil, 3 lá do outro lado do Atlântico, e a gente na mesma telinha de computador, conversando, batendo papo, jogando conversa fora, né? Isso é genial, né? Então, se tem alguma coisa que tudo isso que a gente está vivendo trouxe, é exatamente isso. A gente se juntar, né? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a presença de quem acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando aí, porque vai ter bastante entrevista, bastante live, bastante apresentação na feira. Braz, pode falar. Não, só estava fazendo um positivo. Joinha. Pedindo. Pessoal, muito obrigado. Vocês aguentem aí, não saiam daí, eu vou fechar a live, vocês aguentem aí. E o pessoal aí que assistiu, nosso muito obrigado pela companhia. Continue acompanhando aí a programação da feira, que ó, tá maravilhosa. Pessoal, um abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Ê, Viola! Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.